que acontece. Bom, querido telespectador, é bom estarmos juntos aqui nesse momento, e eu estou aqui com o irmão Roberto de Souza. O Roberto, ele é um excelente profissional na área mecânica, a especialização dele, além de carro pequeno, é caminhonetes, essas coisas. Roberto trabalha ali na Watanabe, junto com o Enio. Enio, um abraço para você, muito obrigado porque você está aí junto, nós caminhamos juntos já faz um tempo, né? É quem atende lá a nossa manutenção dos nossos veículos e tal. E o Roberto é um irmão querido, diácono da nossa igreja, um homem que passou uma experiência tremenda diante de Deus. Ele vai estar aqui conosco, vai contar um pouco dessa história, o que é que aconteceu na vida do Roberto para ele estar servindo a Jesus hoje. O Roberto chegou na igreja numa situação bastante delicada, para você ver como que Deus opera milagre na vida das pessoas. A experiência do Roberto foi algo poderoso, e ele está aqui conosco e vai falar um pouquinho a respeito daquilo que está acontecendo. Roberto, bom dia, meu querido. Bom dia, telespectadores. Bom dia, que a paz de Deus esteja com vocês. Amém. Roberto, a gente acostuma tanto tempo na igreja, né? E a gente começa a compartilhar a palavra de Deus, começa a ver os milagres de Deus, e a gente muitas vezes até se acostuma com aquilo que aconteceu, né? Mas eu fiquei muito grato quando você falou, pastor, eu posso ir lá no programa, testemunhar daquilo que Deus fez na minha vida, porque nós que conhecemos o testemunho do que foi feito, foi algo tremendo. Roberto, você, antes de vir para a igreja, tinha sofrido lá um acidente, não foi isso, Roberto? Exatamente. Antes de servir a Deus, eu sofri um acidente. Eu queria que os telespectadores que estivessem assistindo levassem em consideração, eu sou muito emotivo, e toda vez que eu falo desse acidente, eu me emociono muito, porque foi uma coisa muito forte. Eu estava executando um serviço de um outro carro, e um amigo me chamou para ajudar a tirar um tanque de combustível. E quando a gente tirou o tanque, tinha muito combustível no tanque, e esse combustível me derramou pelo lado direito do meu corpo, e uma lâmpada caiu no chão e ocasionou um acidente gravíssimo, e me queimou a metade das costas, as pernas e o braço. E já fazia... Roberto, deixa eu te interromper um pouco. Esse acidente foi violento, porque explodiu o tanque, não foi isso? Como é que aconteceu lá? Você derramou a gasolina no corpo, no braço, e incendiou, e parece que o carro foi ele para cima, ele estava no elevador. Não, o carro ele estava no elevador. Uhum. Né? Quando nós tiramos o tanque, eu puxei aquele tubo de abastecimento onde eu coloco combustível no tanque, no posto, né? Daí, quando eu tirei, aquela gasolina se derramou pelo meu corpo. Daí eu fiquei com uma mão segurando o tanque e a outra tampando o bocal do tanque, onde abastece o carro. E aí, nesse instante, tinha uma lâmpada pendurada no escapamento do carro. Essa lâmpada, ela caiu no chão. Nesse momento, a lâmpada estourou e pegou fogo naquela gasolina que estava embaixo do carro. E os meus amigos que estavam ali me ajudando a tirar, ao invés de correr e pegar um extintor, eles pegaram um paninho e começaram a abafar o fogo. Porque eles ficaram mais apavorados do que eu que estava segurando o carro e com o fogo me queimando. E eu olhava para o meu braço e eu via o fogo me consumindo no meu braço. Uhum. E aí foi Deus que me ajudou a sair debaixo daquele carro, porque eu cheguei próximo do tanque, me impulsionei para trás, e quando eu me impulsionei para trás, aquela gasolina que estava dentro do tanque, ela jorrou para baixo, e na mesma forma que ela caía, ela subia fogo para cima. Você está vendo aí, telespectador, o que aconteceu no braço do Roberto? A produção pode passar. Isso aí foi o estado das costas do Roberto. No braço dele, tem mais uma foto. Olha, para um pouquinho nessa foto aí. Aí foi o estado que ficou a queimadura do braço do Roberto. Essa queimadura não fechava, não é isso, Roberto? Deus age de forma diferente, como diz, né? Deus age de maneira que Ele quer.
E graças a Deus, eu dou graças a Deus por ter passado toda aquela dor. Hoje eu olho no espelho e eu me emociono, porque Deus é poderoso. Roberto, esse braço que você está segurando no microfone é o braço onde... vê se a câmera pode pegar aqui, corta para o braço dele aqui. Isso, ó. Aqui é o braço que está perfeito hoje. Mas a história foi o seguinte, pode baixar a mão, Roberto. A história foi o seguinte, o Roberto chegou, essa cicatriz que está aí, ficou um buraco aqui, não dá para identificar, porque ainda estava inchado logo no dia da queimadura, né? Na próxima foto acho que dei. Vê se tem outra foto aí, mais uma outra foto. Se você conseguir passar, tem 4 fotos, né? 1, 2, 3, 4. Essa aí. Essa foto. Aí o teu braço não fechava de jeito nenhum. Né? Aí, nessa foto aí, já fazia quase 20 dias que estava desse jeito. E os médicos falaram para mim assim, olha, você vai ter que fazer um enxerto no braço. E só Curitiba que faz esse enxerto. Aqui em Campo Mourão nós não temos esse procedimento para fazer. Uhum. Daí eu estava com a cirurgia marcada já em Curitiba. Isso, pode voltar isso. Para fazer numa quarta-feira. Você vai fazer uma cirurgia para fazer um implante. Fazer um implante. Você chegou na igreja exatamente, mais ou menos nesses dias. Nesses dias. Daí eu, por ventura, eu passei na oficina do meu irmão e conversei com ele. Ele falou assim, Roberto, vamos lá na igreja, o pastor vai orar pelo seu braço. Só que na época eu era do mundo mesmo. Então eu falei assim, olha, para quem está fudido, truco. Vamos lá ver esse negócio, né? Daí eu fui lá, o pastor orou para o meu braço. Isso foi numa terça-feira, era por volta de 10 horas da manhã. E ele falou para mim assim, quarta-feira tem um culto de curas e libertações. Se você puder vir, você vai receber a cura. Você acredita? Você crê em Deus? Eu falei, amém, né? Aí, na quarta-feira eu fui. A minha esposa foi trabalhar, e eu fui de bicicleta. Mesmo com o braço daquele jeito, eu fui de bicicleta na igreja. E chegou lá, o pastor orou para o meu braço. E ao retornar da minha casa, todos os dias eu fazia os curativos, né? Porque... Deixa eu interromper você um pouquinho, Roberto. Nosso tempo é bem apertado, mas você se lembra que depois você foi na célula também? E lá na célula você disse, eu tenho que ir para Curitiba. Isso. Foi isso. E daí você disse, eu lembro que eu falei para você, Roberto, você vai lá em Curitiba perder o tempo, porque Deus já operou na sua vida. Já operou. Aí você falou, mas eu tenho que ir, não foi isso mesmo? Foi isso mesmo. E você chegou em Curitiba com aquela expectativa, porque você não, mas, disse pastor, que à noite você estava lá. Pastor, deixa eu falar da noite. Na chegada do que eu saí da igreja, quando eu voltei para casa, eu senti algo muito interessante. Que eu fui fazer o curativo, daí eu falei assim, já era muito tarde, era 10h30, minha esposa falou assim, vamos mexer na curativa? Eu falei assim, não, amanhã nós fazemos, amanhã cedo. Daí eu fui dormir, quando foi 2 horas da manhã, eu acordei incomodado. Porque a ferida começou a mexer no braço, como se tivesse uma formiga andando. E foi do mesmo jeito quando começou a sarar as costas, que as costas sarou antes do braço. A costa com 1 mês, ou com 15, 20 dias, 30 dias ela estava bem. O braço já fazia mais de 1 mês e não tinha sinal, parecia um alcatra cortada no meio. E aquele negócio cheirava até mal. E naquele momento ali, 2 horas da manhã, eu senti a ferida se mexendo. E eu falei assim, aí eu acordei minha esposa e falei assim, vamos ver que a ferida está mexendo. Né? Eu peguei, chamei ela, nós acordamos, ela mais curiosa que eu, fomos tirando aquelas ataduras que a gente estava com pressa para ver, e tiramos e vemos. No meio da ferida, do que vocês viram lá, naquela manchona vermelha lá, começou a brotar pele no meio dela, ficar uns pontos brancos, assim no meio da ferida. E olha, gente, para resumir a história, quando eu estava com um plano para ir, para fazer lá, mas eu fui, porque já estava marcado. Né? Isso foi numa quarta-feira que aconteceu. Quando foi sexta-feira, o meu braço estava fechado. A glória de Deus. O Roberto está emocionado. Nós também, cada vez que eu escuto esse testemunho, telespectador, nós nos emocionamos. Roberto, o Roberto é um homem de Deus, hoje servindo a Deus ali na igreja, diácono na igreja,
é um cozinheiro de mão cheia. Nossos eventos ele nos ajuda ali junto com outros irmãos que também são cozinheiros. Tem sido um tempo muito especial. Roberto está aqui feliz. Eu quero agradecer, Roberto, a sua presença, pedindo a Deus que Deus continue te abençoando. Eu sei que a cura que você recebeu, o milagre que você recebeu, foi por causa do grande amor de Deus pelas nossas vidas. Não é verdade, Roberto? É verdade. E eu queria deixar um recado aqui para o telespectador que está aqui nos assistindo. Olha, vá para Deus no amor, não espere a dor. Não espere ir para Deus na dor. Amém? Querido telespectador, eu quero agradecer a sua audiência, quero pedir que Deus te abençoe em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus assim nos permitir.